Foi? Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Psiemuná. Hoje nós estamos aqui para conversar com a Gisele. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a amamentação. Inclusive, aprendi essa semana que esse mês, o mês de agosto, é considerado o mês dourado. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela como consultora de amamentação e como funciona exatamente, porque isso não é minha área, não é minha praia, vou deixar já isso claro. Seja bem-vinda. E a Elisama Beltrão também, fisioterapeuta que está acompanhando. É um prazer receber você aqui de novo conosco. De novo, mais uma vez. Sempre. Já estou me sentindo em casa. Ó, muito em casa, ganhamos até xícara. Chique, chique. Podcast, Beltrão Med Center. Sejam bem-vindas, meninas. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Gisele, sou enfermeira, pós-graduanda de obstetrícia. Então, a minha experiência como consultora de amamentação começou assim. Eu tinha muitas dúvidas, né, quando eu gestei, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, como é difícil amamentar, né? Eu via nas redes sociais, eu via em revista, eu via na televisão que era muito fácil amamentar, e realmente não é. E realmente não é. Tive muita dificuldade e não tive ninguém para me apoiar nesse momento, né, de uma ajuda profissional. E eu comecei a pesquisar e junto com, né, a obstetrícia, eu falei, não, vou fazer um curso, né, para me especializar e ajudar outras mulheres, né? O tão sonhado amamentação, né? Porque é magnífico, né, amamentar. Quem passou por isso é magnífico. E aí as mulheres vinham para mim, mas eu não consegui. E aí eu comecei a me especializar por causa disso. É uma área bem interessante. Tanto que existem muita romantização, né? E aí, quando chega a maternidade real, as mulheres, às vezes, não estão preparadas, né? Nem o profissional preparou essa mãe para amamentar e nem a mãe se preparou para a maternidade, né? Esses dias eu vi uma atriz que ela reclamou do posicionamento de uma mãe recém-parida. Ela estava com uma semana, barriga chapada e aquela pose de nenenzinho super assim, linda, né? Super plena, maravilhosa. Finíssimo. Exatamente. Como se fosse a oitava maravilha, né? Como se fosse tão perfeito. Inclusive eu vi isso daí. Ela fala assim, é um desserviço à sociedade, né? As mães que estão nessa luta de querer amamentar e não é a realidade. Não é a realidade. Aquilo ali frustra a gente. Exatamente. Eu falo assim que existem as fases, né, da amamentação. Eu falo para as pacientes, olha, tem a primeira fase que você vai se descabelar, que você vai ter vontade de desistir. A segunda fase que você vai estar com aquele cabelo, né, coque, aquelas rosquinhas de amamentação, né, o sutiã ali, cor de pele. E tem a terceira fase, né, que justamente vai ser a das fotos. De quanto em quanto tempo essas fases duram, por favor? Qual é o período de cada fase? Então, a primeira fase é ali no hospital mesmo, né? Do primeiro dia até o terceiro dia. A segunda fase é do terceiro dia até o quinto, sexto dia. Essa fase, ela demora um pouquinho mais para passar, né? Ela vai durar ali umas 2 semanas ali, que vem a apojadura mesmo do leite. E a terceira fase, que a bebê já está na segunda semana, terceira semana, que já é a fase de adaptação. A família já se adaptou ao bebê, a mãe já se adaptou, já sabe os horários da mamada. Assim, para quem está sofrendo, não, mas eu achei até que durava mais essas fases. Eu achei que fosse assim, uns 15 dias na primeira. Acho que vai depender do preparo, não é? Porque eu acho que, assim, eu estou trazendo isso referente à minha experiência, né? Então, que não consegui enxergar essas fases na minha experiência. E eu consegui, de muito esforço, 3 meses de amamentação, intercalando com o leite, a fórmula, e chorando. Tipo assim, agora é hora de dar mamar. Já ia chorando. De tanto que doía, era sofrido. E assim, a gente parar para pensar a realidade
de pessoas que não têm esse apoio profissional, porque eu também não tive. Mas nem é porque sabia que antes isso era era mais escasso, né, Ivânia? Antes era mais escasso esse apoio profissional. Acho que não existia a sua profissão. Isso. No A nicho que consultoria, você tá, ela, na né? verdade, surgiu, não tem nem 2 anos, assim, que a consultoria de amamentação surgiu. E aí começou, né? Justamente as famosas começaram a procurar, e aí depois a gente viu que era mais acessível do que a gente pensava, né? Porque hoje em dia a gente tem bastante informação, né? Na clínica mesmo onde trabalho, na Med Center, hoje em dia qualquer clínica sempre tem uma consultora de amamentação, uma consultora para ajudar. Então, hoje em dia ficou bem mais acessível mesmo. Antigamente, não, na minha época mesmo, e olha que nem faz tanto tempo, 6 anos que eu tenho meu filho, Não, meu já não tem, tinha. mais novo tem 11. E antes, mesmo que a mulher buscasse informação, não tinha alguns recursos que hoje tem, né? Por exemplo, às vezes a mãezinha, mesmo fazendo consultorias, porque às vezes na teoria é uma coisa, na prática é outra, né, Gi? Acontece exatamente. muito isso com os nossos pacientes. E aí, o que acontece? Às vezes, mesmo essa mãezinha buscando conhecimento antes do bebê nascer, e aí quando inicia o processo da amamentação, machuca, porque o parto deixa a mulher extremamente cansada, né? A gente fala, nós temos a equipe de obstetrícia lá na clínica, e aí a gente fala que o parto é uma maratona que a mulher corre, né? A mulher, ela fica destruída, dolorida, e aí, às vezes, as orientações que são passadas durante as consultorias nem sempre são seguidas, né? Porque a mulher, ela tá literalmente cansada, exausta pelo trabalho de É que tem parto. todo um contexto, né? Tem Você todo um precisa de contexto. apoio, às vezes a mulher não É tem. isso que eu falo. Nas e- consultorias, eu sempre falo assim, que a amamentação, ela começa aqui. Se você não estiver bem aqui, não adianta. Eu acho que nada, né? Isso, tudo, né? tudo. Inicia aqui. Nada Tudo. funciona assim. Se E não aí, tiver no E aí psicológico. onde que entra a questão que, mesmo que essa mulher se prepare e chegue no momento da amamentação, tenha algumas questões traumáticas, como fissuras, como engurgitamento e outras questões que pode acontecer, que a gente já foi mãe, sem orientação lá atrás, passamos, sabemos muito bem o que é isso, chorar para amamentar. E antigamente não tinha nenhum tipo de recurso. Hoje nós temos, como nós temos o laser, né, que a gente faz, caso essa mãe tenha fissuras, caso essa mãe tenha algum tipo de problema na mama, tem drenagens mamárias que a gente faz, massagens adequadas. Nós Isso temos tudo profissional ali na clínica adequado, tudo presta sim. esse serviço. Nós Isso. temos, dentro da fisioterapia obstétrica, nós temos os recursos, né, que a gente faz para trazer um conforto para essa mãe não sofrer tanto como nós sofremos, né? Gente do céu, foi muito sofrimento. E assim, e tem depois aquele sentimento de culpa, De né? culpa. Por que eu não consegui amamentar? Ou então por que eu não me esforcei mais? Será que eu poderia ter feito mais? Mas naquele momento, o sofrimento impede a gente de enxergar um pouco mais à frente, que pode passar. E eu tinha o apoio, sim, do meu esposo, tinha, né, da minha família, tava ali, minha mãe me ajudando. Já chegou dia de o meu filho tá aqui amamentando e 2 fazendo massagem aqui, para ver se o leite, sabe, para ver se saía leite, e ele chupava, cansava e dormia, e aí dava 20 minutos, já tava com fome de novo. Então, assim, era mais de 1h30 tentando amamentar, e ele de 20 minutos acordando, porque dormia, cansava, né? E sempre com fome. Falei, então, não está sendo amamentado, ele não está sendo alimentado, porque se tá com fome, né? E aí, até que chegou um período, parou. Chega, é muito sofrimento. E vou parar e dar a fórmula logo. E esse menino vai dormir. Aí você dava a fórmula, o menino dormia. Aí você tinha tempo, você conseguia. Então, assim, eu... Hoje, diante da minha experiência, quando alguém fala bem assim, eu não consigo amamentar, tenho até trauma, eu entendo perfeitamente essa pessoa. Porque não é um serviço fácil, gente. Não, mesmo. Então é o que a mídia coloca, né? Exatamente. A mídia, infelizmente, ela não presta um bom Romantiza. serviço nesse Romantiza sentido. muito, É muito romantizada. Nas nossas palestras, né, Gi? Nos nossos encontros ontem mesmo, nós tivemos um encontro maravilhoso. Foi um sucesso, né, Gi? Assim, eu estou maravilhada com o resultado. E nossos encontros, nossas palestras, a gente, para os nossos pacientes da clínica, a gente sempre fala.
a mídia romantiza. Sim. E o nosso papel é mostrar a realidade para que essa mãezinha chegue, consiga chegar nessa fase da amamentação consciente, já preparada psicologicamente também. Porque de uma forma, é diferente você chegar pensando que vai ser, o bebê vai só como se fosse uma bonequinha, chega aqui lindo, maravilhoso, vai mamar, vai dormir, vou colocar para rotar, vai deitar, acabou. E não é bem assim que acontece, né? E ainda tem mais uma questão, né, Gi? Nenhum bebê é igual ao outro. Sim, né? pode ter vários Nenhum filhos e cada um é igual vai ao ser outro. diferente Cada na um alimentação. é totalmente diferente. Ó, eu tive o Matheus, a amamentação foi a forma de se comportar durante o sono, de se Acho que comportar. até o que você entendia sobre a amamentação também, Nossa, né? totalmente diferente. A Helena já totalmente diferente, totalmente, até mesmo pela questão de saúde, né? Tanto da mãe quanto da criança. E a realidade ali são momentos diferentes. Então, a gente sempre tem. Aí vem aquelas questões, né, Gi, que a gente sempre fala nas nossas consultorias. Tem aquela questão da vó, da tia, que fala assim, mas eu amamentei vocês. É uma Eu fiz pressão. assim. Cuidei de 10 filhos e nunca morreu. Justamente. É uma pressão isso em cima da pessoa que Eu está falo em assim sofrimento que naquele amamentar, momento. ela precisa assim da rede de apoio, né? Só Sim. que tem um profissional ali, ele vai te falar assim, olha, isso aqui tá certo, é normal, isso aqui não tá certo, não é normal. Porque senão fica ali no disse-me-disse, né? E cada um querendo dar Isso. uma opinião sem o conhecimento leite tá científico, fraco, de fato, né? você não tá conseguindo amamentar. E aí a pessoa já tá com o emocional ali abalado por conta dos hormônios, né? A flor da pele, e desiste mesmo. Então a gente precisa ter essa rede de apoio muito grande. É fundamental. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento começa o trabalho da consultora? No pré-natal. No pré-natal a gente já começa. Por quê? Eu vou explicar quais são as fisiologias do leite, né? Explicar como que acontece, como que vai chegar na fase final. E aí, quando ela chegar para ter o bebê, ela já sabe mais ou menos quais são essas fases e o que deve fazer. Porque cada fase é uma intervenção. Então, assim, na primeira fase é não desistir, colocar o bebê para sugar. Por isso que a gente tem o agosto dourado, né? Por conta do momento ouro. Esse momento ouro é justamente quando o neném nasce e vai direto ali na sala de cirurgia ou na sala de parto, já vai direto pro peito. Por quê? Porque o peito, pro leite descer, ele precisa ter o estímulo do bebê. Sim. Então, quanto mais estímulo o bebê tem, melhor vai ser a pojadura. Então, assim, aquele negócio de falar assim, a gente já tem leite, o neném nasceu, eu já vou ter aquela abundância de leite, isso é mito. O que vem primeiro mesmo? O nome daquele? O colostro. Isso. Que é um pouquinho mais amareladinho, né? E ele é bem pouquinho mesmo. Mas é mais concentrado. Isso. É muito importante. Porque tem todas as vitaminas e proteínas que o bebê precisa. Ali no primeiro instante, né? É que muitas mães, quando vê aquilo, não tem aquela consistência de leite, falam, não, isso aqui não é Isso leite. não vai meu filho. amamentar, isso aqui não vai sustentar. Exatamente. Mas você sabia que quando o neném nasce, o primeiro até o terceiro dia de vida do bebê, o estômago do bebê é o tamanho de uma cereja? Assim. Nossa, é pequenitito. Então ele não precisa de tanto leite. É isso que eu falo. Gente, não precisa de tanto leite porque não vai caber. E aí o que tem? Vai lá, dá a fórmula para a criança e aí dá mais do que o bebê suporta, do mais que o bebê precisa ali. E acontece o quê? O refluxo. Meu bebê tá com refluxo. Mas por que tá dando quantidade a mais pro bebê? O estômago dele suporta. Então, essa primeira fase eu já coloco na cabeça delas. Vocês precisam identificar o tamanho do estômago do bebê para vocês saberem que aquele pouquinho que tá saindo ali é o suficiente para ele. É porque a gente pensa com o nosso estômago, né? A gente tem que pensar nessa criação mãe e filho, a mulher que vai... Eu não gosto de usar o termo parir. Não gosto disso, esse termo, não. Apesar que né? Porque a gente se sente eu vejo muito, assim, eu remeto o animal, o cachorro parindo, entendeu? Então, a mulher que dá a luz ali, Deus fez tudo perfeitinho, né? Então, o que tem nela é o suficiente para amamentar o filho dela naquele momento.
E às vezes o desespero, a criança chorando, tá doendo, não tô conseguindo, parece que não é leite, não é mesmo aquilo que a gente tá acostumado a ver, parece que as coisas não se encaixam naquele momento. É o E as desespero. vozes em volta. Esse menino tá com fome, Sim, dá mamadeira desse exatamente. menino, dá chazinho. São Que muitos tem profissionais que não são Exato. profissionais. Não sou profissional. Tem aqueles que São são as vozes contra a da experiência. amamentação, tipo assim, dá leite logo pra esse menino que resolve e vai fazer bem também, porque você foi criado com leite. Sim. Mas vai ter o time da, não, gente, amamenta, vai lá. Não, mas tá doendo, tá rachado, mas continua. E, tipo assim, não dá o apoio, o suporte emocional que aquela mãe precisa naquele momento. E aí eu acho que é a hora que a gente desiste. Porque você ouve de tudo um pouquinho e ninguém parou pra pensar na mãe no momento. E a gente tem que entender o seguinte, a amamentação, ela não é só importante para o filho. Lógico, Justamente. mais importante. Né? Ele está recebendo aquele alimento que é nutritivo e vai fazer bem para ele. Mas ele tem a O questão elo, do, né? do vínculo, do elo, elo que vai ser criado naquele momento. E aí, pelo que eu pelo menos estudei, que a gente tem que entender assim, que talvez não seja... Primeiro, deixa eu te perguntar isso. Todas as mães, elas poderão amamentar? Ou poderá acontecer algum caso que, tipo assim, essa mãe não pode amamentar? Tem casos, assim, que a mãe não pode amamentar, mas são muito... É raro? Isso, são muito raros. Tipo HIV, né? A mãe não pode sim. amamentar. Algumas contraindicações, Isso. né? De saúde mesmo, subnutrição, Não, subnutrição pode, né, Gi? Sim, aham. Pode, verdade. Mas, assim, são bem raros, né? O caso que a mãe não pode amamentar o filho. Mas então, nesse caso, a questão do vínculo também pode ser construído com a fórmula, dependendo do momento que a mãe se encontra ali com a criança, né? Justamente. Mas é importante tanto para a mãe quanto para a saúde, aliás, para o filho, mas ele também é importante para a saúde da mãe, né? Você pode dizer um pouquinho para nós sobre essa questão de ser saudável para a mãe, os benefícios que é a amamentação? Sim. Prevenção de câncer de mama. Prevenção de câncer de colo, de útero, prevenção também. Esse negócio de falar que vai cair as mamas e tal. Vai cair de qualquer jeito. A gravidade não ajuda. Tá vendo? É isso, a gravidade. Não tem jeito! Eu falo assim, querida. Aí teve uma mãezinha que ela tinha prótese, né? E ela falou assim, meu Deus, eu tô em dúvida se eu amamento ou não, senão minha prótese vai cair, daí eu vou ter que trocar mais rápido. Aí eu olhei e falei assim, bom, o que é mais importante para você, a sua prótese ou a sua saúde e a saúde do bebê? Aí ela ficou olhando assim, falei, Que a gente então... está pensando só na importância para o bebê. E a gente tem que entender que tem uma importância para a mãe Tem os também. benefícios amamentar, também, né? Para a mãe. Exatamente. Não, e o vínculo, né? O vínculo mãe e filho, ali é um momento magnífico. Eu acho que super vale a pena a gente tentar, pelo menos, sabe? De ter esse vínculo de mãe e filho. Você pegar a criança ali, olhar o rostinho, você fala, poxa, depende de mim, tá ali, né? É maravilhoso. Né? Deixa eu te perguntar. Eu ouvi muito isso das minhas irmãs, né? Período gestacional delas. Inclusive, uma delas ganhou neném hoje. Nossa, que Sou chique. tia nova de novo. Tia fresca. Tia fresca. E eu sempre ouvi a questão de fazer massagem no peito. Tomar banho de sol. O quanto isso é eficaz. Porque tem muita coisa que a gente percebe hoje que era mito, que era uma ideia, uma ideologia dos nossos pais, dos nossos avós. E agora chegou na realidade e falou, não, isso aqui não faz sentido, não vai trazer benefício. Foi importante você tocar nesse assunto. Porque, assim, lembra as fases que eu falei? Essa é a segunda fase. Porque vem a apojadura do leite, que vem com abundância. Que daí o cérebro já entendeu, já mandou todos os nutrientes e fala, não, agora eu vou mandar todo o leite, vai, pá. O que acontece? Se a mãezinha não fazer essa massagem e não retirar o leite, vai vir o engurgitamento, vai vir a rachadura, e aí que vai vir as fissuras, né, mamárias, e aí que ela desiste também Leite nessa fase. empedrado, existe isso? Isso, que é, no caso, o engurgitamento. Engurgitamento é leite empedrado? Isso, E o que acontece? Dá até febre. Sim. Já viram? As mãezinhas, elas não conseguem abaixar o braço de tanto Vai leite espalha. e dá febre. E outras, a maioria das vezes, antigamente, elas não vou retirar esse leite porque eu vou dar para o bebê. Só que o bebê ele não consegue mamar toda aquela quantidade. Então, a gente precisa fazer, sim, a massagem, né? E nas consultorias eu ensino a fazer essas massagens. O shake das mamas. Eu costumo brincar e falo assim, você gosta de milkshake?
Aí o paciente fala, gosto. Então, o bebê também gosta, e daí a gente vai fazer esse shake das mamas. O shake das no mamas, nosso tempo, ninguém ensinou isso. O shake... Tava tão bonitinho desse jeito, né? O shake das mamas, a gente joga a mama pra jogo mesmo, assim, sabe? Coloca a mama lá em cima, lá pra frente e balança. É esse shake, porque E vai dá fazer... shake. Balançar mesmo. Balança a teta. Balança a teta mesmo, faz o shake ali. Por quê? Porque daí vai desobstruir os ductos mamários. E aí o Que leite tem a interessante. passagem bem melhor. Não, né? Já vou avisar pra gente mãe usava, fresca se apoiar. Na nossa Chamando sua mãe época, fresca, na minha, verdade, chamando sua mãe fresca a gente- para a nossa clínica. A minha mãe, Ela vai essa mãe fresca tá em Brasnorte. na minha época, a gente usava aquele sutiã específico, ou seja, o peito nem saía pra fora, só aqui o bico e mais nada. Querida, mas ainda existe, tá? Sim. Ou seja, essa ideia de colocar o peito pra jogo mesmo, não, isso era impensável. Mas hoje ainda existe. Gente, porque eu vou dizer uma coisa pra você, no meu caso, pesava. Tava Justamente. cheio, enorme. E aí, então, quando a gente tá ela muito é cheio, literalmente traumatizada. Eu sou. Você viu? Eu sou, Quando gente. o peito tá muito cheio, o que acontece? O bico vai ficar só exposto o bico ali. Porque Só. o bebê ele precisa pegar a auréola também. Sim. E aí, se ele pegar o bico, Maria, aí é muita dor, né? Vai pegar só o Se bico. não pegar parece que já direito. tá- Isso. Eu lembro que a única orientação que a gente tinha no hospital era sobre como o bebê tem que pegar Ah, o o peito. Uhum. Porque às vezes ia só o bico e causava dor e você já queria tirar. E ele falava assim: não, você aperta e um pouquinho pra colocar, encaixar lá Pinça, dentro. E aí né? depois, que é né, a pinça, que aí encaixa certinho na boca dele. Aí ele pega, você vai sentir. A hora que ele pegar, não vai machucar a hora que ele pega. É tudo isso mesmo, né? Isso. É a única orientação que eu tive. Só. E a massagem. E a questão da alimentação? Porque, assim, na minha família, eu vou trazer minha família, porque eu não tenho nenes, né? Mas, assim, na minha família tinha o negócio de comer canjica. Vamos comer canjica. Né? Vamos comer canjica que faz ajuda a mulher descer o descer leite. Exatamente. O que faz uma mulher produzir leite? Na verdade, assim, o leite ele é muito rico em água, né? Então, assim, o que você precisa para ter uma amamentação? Falar, não, vou ter uma abundância de leite. Água, você precisa estar bem, você precisa estar... O seu psicológico precisa O que estar faz bem, parar de né? descer leite? E aí Produzir. você consegue produzir. Claro, tem alguns casos que a mãe não consegue mesmo, né? Produzir leite, aí tem que intervir com Dependendo de medicação. algumas medicações, né, que você está Isso. fazendo uso, não tem como mesmo produzir, porque interrompe ali, né, o fluxo hormonal da mulher. Porque, Isso, porque são hormônios, né? a amamentação, ela é produzida através de hormônios, né? É uma A fase prolactina hormonal. ali que vai produzir a ocitocina que vai liberar. Então, assim, a fase hormonal super importante ali da mulher, que precisa estar com esse fluxo funcionando corretamente, a prolactina, a ocitocina. E aí, dependendo de alguns medicamentos que a mulher está fazendo uso, pode interromper essa produção de hormônios. Então, O ciclo natural do corpo é interrompido, sim, né? Então, por exemplo, trazendo agora a minha experiência, quando eu tive o Matheus, Gi, aí já aproveitando, vamos falar também sobre os tipos de parto, né? Que tem muita dúvida. As pessoas falam assim, o parto normal, o leite já desce, o cesariana demora um pouquinho. Os meus 2 filhos foram cesarianas, né? E o Matheus, eu não tive dificuldade nenhuma para amamentar. Pelo contrário. Meu Deus do céu. A Helena, por mais que eu fiz o possível para amamentar, eu ia na UTI 2 vezes ao dia, colocava ela para sugar e tal. Dentro do contexto, eu me desdobrei para amamentar a Helena, principalmente pelo histórico dela, né? Eu entendia que o aleitamento materno ia ajudar muito, ia ser muito importante para ela. E aí chegou um dia, eu cheguei lá na clínica toda inchada e tal, usando muitos medicamentos. E aí o doutor Evaldo olhou assim para mim assim: você não é profissional, não? Aquele jeito dele. Você não é profissional, não? Você sabe que você está fazendo uso de tal e tal medicamento. A gente já tentou, até medicamento para ajudar na prolactina, eu estava fazendo uso, que são medicamentos com
com excesso, um pouco mais de prolactina, né? E para ajudar na produção de leite, e não estava funcionando. Essas receitinhas domésticas todas, todas. Canja. Então, assim, todas as receitinhas, sendo de milho ou não, porque assim, a gente, na fase ali do desespero, a gente vai tentando de tudo, né? Você esquece que você é profissional, você esquece que você sabe alguma coisa e, em nome do seu filho, você vai... Faz tudo, né? Vai Você entra tentando. na luta, né? E não foi possível amamentar. E aí, em uma consulta com o doutor, o pediatra, ele falou: Elisama, você sabe que a gente já tentou de tudo. Você está fazendo uso de tal medicamento, que interrompe a produção da prolactina no teu organismo. Então, você não vai mesmo conseguir amamentar a Helena. Para de sofrimento. E aquele dia entrou na minha cabeça, Que não sabe, é possível. e ele ainda falou para mim: fica tranquila, hoje existe fórmulas que chegam muito próximo do leite materno. Lógico que não são iguais, mas chegam muito próximo e a Helena não vai morrer por isso. São circunstâncias diferentes, né? Totalmente diferentes. E aquilo entrou na minha cabeça, e a partir daquele dia eu parei de lutar e de tentar. Mas é difícil, não é fácil. Não, A gente tem tomar essa filho já decisão com não essa- é fácil. Vou amamentar, é um sonho. É um tudo, sonho, né? principalmente A gente quando você já alimentando amamentou um isso. filho, né? Quando você já amamentou, que você já sabe a experiência, e você pensa, isso aí que é importante, Rivânia, a gente, quando a gente tem uma boa experiência, com todos os traumas e dificuldades, mas deu certo, funcionou, você acha que com o segundo vai ser igual. E aí, quando Não, você... mas nem a gestação. Nem a é gestação. igual, pode ter 10, eu acredito. Eu tive 2, não tem nada a ver. E mãe se frustra muito fácil. Sim. Meu Deus, como, Eu acho que é né? porque é Por que alimentado, que a gente, mulher... muito Eu acho que na fase da vida da mulher, Sonho. é a fase que a gente mais se frustra, é na fase mãe. É porque a sociedade impõe isso, né? Exatamente. Eles falam assim, não, a mulher tem que dar conta de tudo. E não é assim. Tem que É ser a Mulher perfeita, Maravilha, né? Isso, ela tem Não que existe conseguir esse negócio de amamentar, Mulher tem que Maravilha. cuidar do marido, tem que cuidar da casa, mesmo ela ali, né, no caso da cirurgia, né, da cesárea, ela ainda pensa em Também. tudo. Ah, será que fizeram compra? Será que estão organizando a casa? E o filho acorda à noite, amamentar? Cólica. Cólica e ainda profissional, que tem gente que ainda teve uma gestante nossa que estava fazendo trabalho em casa no puerpério. Então, assim, a sociedade impõe muito que a gente precisa dar conta de tudo. E realmente a gente não precisa dar Não conta vai de ser tudo. possível. Não, É uma a gente coisa de fica cada vez, louca. né? Se a gente pensasse que agora este momento é meu e do meu filho, o resto que... É que às vezes é seria difícil a mais gente fácil, entender mas isso. não é fácil, Eu, né? com a Assim. Helena, com todo o histórico da Helena Vitória, do parto, da gestação, de alto risco e tal, de histórico de UTI, com 35 dias eu estava trabalhando com a Helena no Bebê Conforto. Aí, ó o caso. 35 Profissional. dias! 35 dias. Eu estava na clínica, dentro da clínica, estava trabalhando, atendendo pacientes com a Helena no Bebê Conforto. E ainda tentando amamentar. Por isso que eu levava ela, porque eu ainda estava no processo de tentar amamentar. E eu levava bem pequenininha, bem frágil, porque ficou alguns dias na UTI. E eu levava para a clínica com 35 dias. Não recomendo, gente. Não é o ideal, não é o correto. Gente, não sigam é. esse modelo. Não siga esse modelo. Principalmente no meu É caso, assim, sofrimento. um pós-parto, uma cesariana de extremo risco que foi. Assim, Deus quase me levou. Aí, acho que Deus pensou assim, não, vocês precisam fazer um podcast com as meninas. Fica aí um pouquinho. Certeza. Não era pra você dar mais informação pra pessoa, né? Fica aí mais um pouquinho. Mostra Espera um pouco aí. quanto é importante. Certeza. Mas é isso. Infelizmente, a gente romantiza muito essa situação. E não é a realidade Não das é. mães. Não é a realidade. Cara, eu falo assim, eu não gosto desses pitacos, sabe? Desses palpites. Então, quando eu tenho uma mãe perto de mim, eu tento nem falar nada, sabe? Assim, mas a sua experiência pode... Não, a minha experiência é minha. Isso. Entendeu? Então, pode ser totalmente diferente pra ela. Às vezes a gente é levada, assim, sabe? Aquela vontade de falar alguma Ai, coisa. por que você não faz assim? Você não faz Assim isso? comigo deu certo, Eu né? acho que uma coisa que funciona é a gente ficar quietinho.
Arrasou. Funciona, não é? Procura profissional. Ai, não, a gente tem que fazer uma campanha agora. Campanha. Silêncio ajuda vidas, né? Gente, como vocês estão inspiradas hoje. Marcos trabalhando na toda aqui. Porque todo mundo que vai dar opinião, ele tá baseado na experiência dele. Isso. Não é na experiência do outro, que deu certo pro outro. Não. Se eu vou falar alguma coisa, tá baseado na minha experiência. E a minha experiência a gente tem que entender que é minha. Então, ontem eu tava falando isso na faculdade. Gente, a sua opinião é sua, não é do outro. É sua opinião, tá escrito sua. Então, guarda pra você. E, às vezes, a tua experiência pode prejudicar a situação que aquela pessoa tá vivendo naquele momento. E aí, a pessoa está fragilizada. Tem todo um processo psicológico que ela tá enfrentando naquele momento, que é difícil. E a gente não tá preocupado com isso. A gente tá preocupado que o leite tem que descer e o filho tem que mamar. Tem que mamar. Ponto. Eu tenho uma tia que o primeiro filho, ela não estava perto da gente. E no hospital não foi incentivado a amamentação. Ela foi para casa e ela desistiu na primeira semana. Ela falou, não dá, não vou amamentar, e desistiu. Quando ela teve o segundo filho, ela foi ficar lá em casa, passar o período aí, os primeiros 30 dias. E aí ela ficou, será que eu vou amamentar? Será que eu não vou? Não sei o quê. E minha mãe perguntou por que ela não tinha amamentado primeiro. Ela falou, não, porque não quis, não teve nenhum problema, não teve nenhuma dificuldade na amamentação. Aí minha mãe falou, não, então essa aqui você vai amamentar. E aí nos primeiros dias foi difícil, só que a menina mamou até os 3 anos de idade. Olha. Até os 3 anos de idade, eu falei, essa foi corajosa demais da conta. Aí chegou a época da barganha, que não conseguia tirar essa menina do peito por nada nessa terra. Que aí as mães começam a passar pimenta, extrato de tomate, o negócio. Ela puxava, sentia o gostinho, cuspia e voltava e continuava mamando. Ai, preciso aprender essas barganhas pra chupeta agora. E aí chegou o momento que a minha tia começou, quando ela era muito arteira, aí minha tia falava assim, ó, se você continuar fazendo bagunça, você não vai mamar agora de manhã. Aí ela fazia bagunça. Aí ela vinha, mãe, quero mamar. Não, lembra que eu falei pra você que se você fizesse bagunça agora de manhã, você não ia mamar? Aí, de manhã ela ficava sem mamar. Aí, à tarde. Aí chegou um dia, minha tia olhou pra ela e falou assim, quer saber de uma coisa? A partir de hoje você não mama mais no peito. Aí ela ficou assim, então tá bom. Acabou. Nossa, ela tentou todas as barganhas primeiro e não deu certo. Que fácil. Aí um dia minha tia decidiu. Conversado, né? Nossa, eu achei muito difícil desmamar. Achei muito difícil. Você achou? Não, no meu caso não, porque Nossa, eu eu tenho 3 sofri. meses sempre na intercalação, né? Intercalando fórmula com Você já intercalou cedo, né? Não tinha condição, gente. Você sabe o que acontecia comigo? O leite não saía. Parecia que eu não tinha furo suficiente no bico do peito pra sair. Eu não conseguia entender. Porque o leite vinha. Gente, eu tinha um peito desse tamanho. Que o sutiã, ele moldava o peito, você deu uma ideia. Ficava quadrado. Não voltava furo. Eu acho. Porque o leite não saía. E aí ficava meu marido no outro. E aí ficava assim, ó. Gente, fazia tanta massa. Meu Deus É porque você colocou seu peito pra jogo. O peito vai virar gelatina. Depois vai fazer pluf. O que vai acontecer com ele? E aí aquilo ali foi me estressando. Para, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais isso. E chorando. Porque doía muito. E o leite não saía. E aí a gente escutava dos médicos assim, faz compressas de água quente, né? Aí você tinha que, quando tava muito empedrado. Aí fazia assim, ó. Fazia compressa de água quente. Eu fervia a água e colocava dentro de umas bolsinhas assim, colocava. Aí tinha dia que eu Aí você estimulava mais leite. Isso, sim, aumentava. aí eu ia pra debaixo do chuveiro. Aí ficava lá o chuveiro, a água ligava bem pouquinho pra cair bem Água quentinha. morna. Aí caía e eu ficava lá tentando desempedrar aquele leite. Pra você ver o que é A entender a falta fisiologia, de a diferença informação. que faz, Mas né? aí o que aconteceu? No desespero, eu liguei pro meu médico. Aí ele falou bem assim, Rivânia, quanto mais compressa de água quente você faz, mais o leite mais produz leite. É igual a mangueira, né, de jardim. Quando ela tá com aquele sol quente, ela vasodilata, né? Ela vai dilatar e aí o fluxo vai passar muito melhor. E agora, quando você coloca um pouquinho mais de compressa ali geladinha, ela vai dar uma aí o que aconteceu? vasoconstrição. Olha o que aconteceu.
E aí eu falei pra ele, mas o que eu faço? O leite não sai. Não sai. Gente, ele sugava. Aí a gente apela pras amigas que tá com um filho um pouquinho maior. Pelo amor de Deus, traz seu filho aqui pra mim, que ele já tá maiorzinho. Vai que é a questão do meu filho não estar mamando. Aí a Ingrid, obrigada, trouxe o Wake. E aí ele é maiorzinho, ele mamou. E nada. Não sei o que parecia que não tinha lugar pra sair. E só tava produzindo. E o meu peito crescendo. E foi empedrando. E você não tentou fazer a ordenha? Já fui fazer, pegava a bombinha e nada, não saía um tantinho assim de leite. Troquei de bombinha e nada. Por isso que eu falo, é traumático. Então, aí o que eu fiz? Quando eu liguei pro médico, ele falou assim, para de fazer compressa de água quente, porque se não tá saindo, você tá fazendo produzir mais. Falei, o que eu faço? Ele falou, faz compressa de água fria. Aí o que eu fiz? Catei foi gelo, né? Coloquei um monte de gelo aqui. Por extremo, nós nem temos. Olha, aqui, eu né? não sei te precisar quantos dias eu fiz de compressa de água de gelo. Nem foi água fria. Simplesmente o leite. É porque o gelo ele Cortou, faz vasoconstrição. O leite não veio Ele mais. cessa. O meu peito foi só diminuindo. E não produziu mais e parou. Te deu até paz. Então, Mas foi Isso nas eu falo, duas, Foi Silvânia? traumático pra terminar, né? Pra não... não, pra parar de produzir foi Tranquilo. de um dia pro outro quase, assim, sabe? Foi super tranquilo. O trauma mesmo veio do leite não sair, eu não Mas conseguia foi nos dois amamentar. que você passou Nos o mesmo dois, processo? Os dois. Simplesmente aconteceu a amamentação, no meu caso, dos dois, foi até os 3 meses intercalados. Não, depois não conseguia mais. Simplesmente aí, tipo assim, 3 meses não deu certo, gente, bora fazer alguma coisa. Aí o leite foi parando de produzir. O do primeiro eu sei que demorou um pouco mais. Agora o do Nico, não, o do Pedro foi esse que coloquei pedra de gelo pra poder parar. O do Nicolas foi questão emocional. Foi uma questão emocional que no momento que eu estava amamentando, e foi até os 3 meses também, e naquele momento o meu leite parou de produzir. E aí, isso realmente interfere? Na questão De parar na produção de leite? Emocional? Também. Interfere muito, né? As duas é psicóloga, né? Sim. Então, vocês imaginam, vocês já sabem que Sim. tudo é Foi só acomodado emocional, aqui pela claro. mente. Então, assim, se a gente não tá bem, como que não vai liberar? Não é assim, igual... É que é na produção de hormônios, né? Então, se a tua mente ele tá bloqueado para isso, passando por algum problema, não vai produzir esse hormônio para produzir o leite. Exatamente. É porque, na verdade, na psicologia a gente vê como que a mulher, ela passa um período, acho que não é só na psicologia, né? A gestação inteira é um período de muita sensibilidade. Só que conforme a barriga vai crescendo, ela vai recebendo atenção, seja do esposo, seja dos pais, enfim, todo mundo chega, a primeira coisa que faz, tá o neném na barriga, oi, fulano, titia aqui, não sei o quê. Aí você conversa com a barriga e vai embora. Quando o bebê nasce, a primeira coisa que as pessoas que vão visitar no hospital fazem o quê? Eles Vai não direto no olham bebê. para a mãe, eles olham para o bebê. E aí já tem o peso da barriga, o equilíbrio do corpo, mais os hormônios que ainda não sabe para que lado que tem que ir. E aquela falta daquela barriga que gerava tanta atenção, agora não tem mais. A atenção é um serzinho minúsculo. E que esse serzinho minúsculo só chora e caga. Literalmente. Então, assim, E a precisa mulher... de mamãe o tempo todo. Sim, é um desgaste que não tem como a mulher terceirizar. Principalmente as que querem amamentar. Mesmo que não seja uma experiência positiva, mas mesmo elas querendo e não conseguindo, ainda gera, né? A Rivânia foi 3 meses. Gente, 3 meses passa rápido para quem tá na correria, vida boa. Agora, quem pra quem está no Na sofrimento, função ali, na função ali é muito tempo. sofrimento. é muito sofrimento. Então, querendo ou não, ela perde toda essa atenção, todo esse cuidado. O neném nasce e acabou a atenção que essa mãe recebia. É justamente, a gente nas consultorias, a gente inclui muito os pais, o pai, né? E aí eu costumo falar assim, olha, a sexualidade não é o ato sexual em si. Vocês vão colocar em prática a sexualidade, você vai olhar para ela e falar, olha, seu cabelo tá bonito, sua pele tá bonita, você tá bonita. É tocar, é fazer com que a mãezinha, por mais que tá ali no puerpério, né, por mais que tá naquela função, fazer com que ela se sinta amada também, né? Que não é, só pariu e deixou lá, né?
Esquece. E ela não precisa, esquece ela. Perde o papel, né? Porque tanto a mulher quanto o homem concentra em ser pais. Isso. A mulher em ser mãe e o homem em ser Ser pai. pai. Mas além Eles de tudo, esquecem, são mulher, né? que continua sendo casal, continua sendo marido e mulher, enfim. Justamente também com todas o homem, né? Porque a mãe também esquece, né? A mulher ali esquece do homem, fala, não, ele só tem que trazer as coisas pra casa e pronto, Eu acho que a fica gente naquele... fala muito de amamentação, a gente só tá falando do filho e da mãe. Mas o pai tem um papel fundamental, Tem. né? Que é muito importante ali. Esquecido no às apoio vezes. a mãe, nos cuidados que ela precisa, no apoio psicológico que E é ela precisa muito maior a também, sobrecarga deles. Eles pensam assim, e agora? Lascou, né? Não sei se podia falar. Agora eu tenho que trabalhar dobrado. Tem mais responsabilidade, né? Mais uma e ele fica pessoa. com medo de não De dar não conta. É um processo que eles passam também, mas homem mais silencioso, lógico, né? Durão, Não né? foram Durão. ensinados. Não foram E ensinados. a mulher, não, naquela situação ali, inclusive, a gente, na hora, a gente não quer saber aqui como tá passando. A gente tá com tanta função ali, que eu não sei se meu marido tá preocupado que ele vai dar conta ou se ele não vai. Mas tem a questão, né, essa questão emocional dele, e ele também tem que entender que ele é importante nesse papel da amamentação, que ele precisa estar ali. E que muitos homens, eu não sei se tem uma estatística, eu acredito que 99,9% dos Já homens deu a simplesmente estatística? fala bem assim, estou trazendo a minha, simplesmente fala bem assim, isso é com ela. É a mãe que resolve essa parada e eu posso... Descansa. Não preciso fazer nada. E não é bem assim, né? Não. O homem tem que ser responsável nesse papel de estar junto, apoiando pelo menos, né? Já ajuda bastante. Na nossa equipe, a gente tem... a gente está falando nossa equipe e não fala o que é equipe, né? Como que as pessoas vão saber? Nós temos uma equipe de obstetrícia que é composta por fisioterapeuta pélvico, enfermeira, nutricionista, lembra aí de mais quem? Médico, psicólogo. E aí, essa nossa equipe, a gente começa a acompanhar desde o início da gestação até o pós-parto, até o puerpério. E aí, quando está entre as 38, 39 semanas, nós fazemos um encontro que chama Dinâmica de Parto. O que é isso? É um encontro que nós fazemos com o pai e a mãe. E se tiver filho também, a gente convida. Às vezes, eles gostam de ir o casal mesmo. E nós trabalhamos justamente isso. A gente traz o pai para esse momento, porque é bem assim, parece que o parto é só da mãe. Né? Parece que o momento é só da mãe. O pai não existe. O pai só fez. Sim. E vai pagar as contas do parto. Vai pagar o hospital. O resto pronto. E aí a gente muda, a gente quebra esse ciclo, né, Gi? É muito bacana, é extremamente emocionante. Não existe uma dinâmica de parto que a Gisele não chora. Gente, eu sou muito chorona. Nossa, eu sério, achei que você ia falar terrível. diferente. Eu achei que você ia falar, um pai. É difícil um pai não chorar na dinâmica de Não, o casal por isso tá mesmo que ela lá. chora, porque os casais se emocionam e a gente trabalha dinâmica. Aí eu fico bem assim, ó. E é muito gostoso, justamente por a nossa equipe, a gente tem essa preocupação também. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente tira por aquela questão, a mala da maternidade, né? Tem a mala da mãe, tem a mala do bebê. A mala do pai não existe. Parece que o pai não vai também para o hospital e só vai voltar para casa junto com a mãe e o bebê. Não é verdade? E a gente fala já assim, começa a trabalhar a isso. malinha do pai organizou? Não tinha pensado nisso. Falei, mas eu fiquei com tanta dó uma vez que a gente foi acompanhar um parto, né? E aí o pai ficou lá o sofá era confortável do hospital e tudo mais, mas ele ficou parecendo aquele cachorrinho, assim, sem coberto, sem travesseiro. Sem um lençol. Sem um lençol, porque a maternidade não oferecia para o acompanhante. Ficou lá bem assim, encolhidinho assim, eu olhei e falei, meu Deus, a importância da malinha do pai. Então, nós trabalhamos tudo isso, né? Porque isso é importante também. Né? E a gente traz também a responsabilidade desse pai para a hora da amamentação. Porque parece assim, a amamentação é só da mãe. Então, a mãe levanta de madrugada sozinha com o bebê e o pai tá lá descansando. Não, o pai também precisa participar.
né? A gente sabe que na vida real nem sempre é assim. Tem um videozinho bem legal na internet. Tem, o pai ajudando que o na pai almofada, senta, né? O pai lindo. senta pra mãe recostar. Ela tá mamando, só que ela tá meio emborcadinha. Sim, assim, de madrugada, aí ele né? encosta Isso, e fica de ele apoio. senta na cama, fica de apoio pra ela. É muito lindo. Muito legal. A Não é gente estar sabe... presente, é ser presente. É ser Isso. presente, mas a gente sabe que não é a realidade de todos. Não é possível. Né? Não é a realidade de todos, E a gente tem que trabalhar disso. com a realidade de cada pessoa, Mas é o que tem. É que, né? na verdade, o que importa não é quantas vezes, o que importa é como é Como feito, é né? feito, é. Porque se esse pai, ele consegue, dentro das possibilidades dele, oferecer esse conforto, já tá valendo. Um detalhezinho. A gente, quando tá amamentando, dá muita sede, né? Porque tá esvaziando aqui, a gente precisa abastecer em cima, né? E aí eu falo assim, olha, o pai estando presente, ofertar uma garrafinha de água, um copinho de água pra... Sem Nossa, precisar pedir. já ajuda. Né? Já é uma participação, É né? tem uma iniciativa, né? Você precisar pedir, ó, traz um copinho de água. Ô, Gisele, pra gente encaminhar para encerrar, gostaria que se você tem alguma estatística sobre, eu não sei se as mães que amamentam, a quantidade de mães, se isso é uma realidade, né, das mães brasileiras que amamentam, que quantos por cento não querem saber de amamentar? Existe isso? Alguma estatística nesse sentido? Então, Quantas ainda mães? é um tabu, né? Muito grande. Sério? Nossa, em pleno século XXI ainda é muito grande. O Agosto Dourado justamente foi por causa disso. Para conscientizar não a mãe que está amamentando, não a mãe que passou por um trauma, mas sim a sociedade do desmame. A sociedade que acha que é muito melhor ofertar uma mamadeira, Pela né? exposição? Isso, também pela exposição, também pelo convívio ali, né? Do suporte de amamentar mesmo. Então, assim, ainda é muito grande esse tabu e pouquíssimas Eu achava mulheres que isso conseguem. Não era um tabu. Em relação, eu ia te perguntar, porque eu achei que era só na questão de fazer as mães entenderem a importância, mas que esse serviço era prestado, essa amamentação acontecia, mas realmente ainda é um tabu? Ainda é um tabu. Porque tem até uma história que eu acho interessante, porque a mãe estava na praça de alimentação de um shopping, o peito de fora, amamentando, aí chegaram e falaram assim, olha, tem como a senhora tampar seu peito, aqui é um lugar público, o pessoal está se alimentando. Então, exatamente, estamos no lugar correto. A Que é que criança está se alimentando. E o que é muito engraçado na nossa sociedade hoje, né? Não é feio algumas exposições... Do funk, por exemplo, né? as meninas do funk que andam seminuas. Né? Seminuas, mas é feio uma mãe amamentar seu o próprio né? filho. É uma contradição enorme, né? A sociedade ainda olha o seio, o peito, como questão do desejo, né? Isso. Sexual, e não como importante para a questão da A alimentação de uma criança. no ser. É realmente uma profissão diferenciada. Diferenciada. Hoje, E nos que dias de hoje, também, uma informação, a consultora de amamentação pode ser uma enfermeira, pode ser uma consultora de amamentação, uma farmacêutica, pode ser uma doula, pode ser um fisioterapeuta, pode ser uma médica, pode ser... É um curso de capacitação, É um curso né? de Tem capacitação. curso específico para Isso. você entender essa fisiologia da mama ali, como o Isso. leite é produzido Da da mama. mama e como ele sai. Interessante. Isso. E aí eu juntei, né, os dois, né? Porque eu sou enfermeira, estou me capacitando em enfermeira obstétrica. E aí eu juntei que eu participo também do parto, entendo sobre a fisiologia do parto. E aí eu já aproveitei e trouxe o da mama. Então, da nós temos uma amamentação. equipe completa, meninas. Nós temos Chique, fisioterapeuta show. pélvica que entende toda a biomecânica do parto. Nós temos enfermeira, nós temos uma infinidade aí de subespecializações, né? É uma equipe realmente multidisciplinar. Multidisciplinar que a gente tem. Nós temos a fisioterapeuta que trabalha só com a parte de drenagem linfática, que é extremamente importante. Uma gestante próximo ao parto está em dias com as drenagens linfáticas, porque auxilia no fluxo sanguíneo, na pressão arterial, enfim, coisas que nós não tínhamos na nossa época, né? A gente Inclusive, na simplesmente nossa engravidava dinâmica- e paria. Inclusive, na nossa
nossa dinâmica de parto tem massagem. Tem gente. massagem, nos gente, pés. maravilhosa. Chique. Com pétalas de flores, com pedras especiais. É Eu muito não gostoso. tô grávida, não, mas eu acho que eu gostaria. Gente, até eu. Quero ter mais filhos, gente. Falei, não, se eu Não, engravidar, eu os quero uma filhos- equipe pra mim. Os Mas filhos aí não vai tô ficar querendo, faltando. mas as massagens nos pés, com certeza. Na verdade, a equipe você já tem, né, Gi? Você vai ter que arrumar agora uma enfermeira pra você. Porque a Justamente. equipe você já tem. Mas vamos imaginar, não planejei, engravidei. Tá tarde pra eu ter uma equipe multidisciplinar, Que uma é mais a doula. realidade, né? Não, que é a realidade, né, do brasileiro. Nada Não, planejado. não é tarde. Descobriu. Pode Planejado ter por uma- Deus. Pode ter sim Ainda uma bem. equipe, pode ter uma doula, porque gente, faz toda a diferença, tá? Mesmo que seja uma cesariana, faz diferença, porque vamos combinar, gente. Nós vamos para uma mesa de cirurgia ganhar um bebê, nós vamos motivados, porque nós vamos sabendo que vamos estar daqui a pouco o nosso filho na mão, mas que aquela mesa de cirurgia, aquele centro cirúrgico, dá pavor na gente. E nem sempre essa é a realidade, né? Eu mesmo saí de lá sem o filho nos braços, porque... Não é meu filho ficou verdade? 5 dias na UTI. E aí você imagina, você operada, tendo que ir pra UTI, Sim. tentar dar leite, porque não saía, né? E 2 vezes por dia. Ou seja, o período que você precisa ficar deitadinha, aguardando repouso, né? Você tem que ficar fazendo... Aí começa a dar indo cólica, todo porque dia, tá dando sabe? entrada Você de ar, não principalmente. guarda a dieta que realmente precisa guardar. Exato. E assim, então é nessa questão que eu É muito falo sofrido, sobre né? a subjetividade de cada ser humano e a experiência de cada um. É diferente para todo mundo, não é igual. Amamentar não é só a questão de leite descer, a criança mamar. É verdade. Ah, já Gente, nasce peraí, sabendo. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem os reflexos, mas Sim. não nasce sabendo. Só para finalizar minha fala, eu sei que falo demais. Mas se um filho entendesse exatamente o que uma mãe passa para colocar um filho no mundo, daria muito valor, né? Valorizava mais, né? Porque, olha, só uma mãe sabe. Porque, por isso que as mães dizem, né? Quando você tiver seus filhos, você vai entender. Você vai entender, mas é a verdade. Mãe, eu te a amo, verdade. tá? A gente só entende depois que a gente é mãe. Depois que a gente é mãe que a gente entende. Por dias eu vi, eu até compartilhei, não lembro se... acho que foi no Facebook. 2 velhinhos, assim, dando tchauzinho por um carro, né? E o filho olhando no retrovisor e aí falando assim, ninguém vai torcer mais na vida para você do que seus pais. Seus pais. E é a verdade, porque uma mãe sabe o que passa para colocar um filho no mundo. É terrível, não é Meninas, fácil. olha, a conversa é maravilhosa. A gente Ai, fala gente. muito pouco. Muito. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui. Aprendi bastante. Já vou avisar pra minha mãe que talvez a canjica não vai ser necessária agora. Ixi, ainda tem tanta coisa Vamos ainda. colocar o peito pra jogo. Nossa, antes de você encerrar, eu escutei uma fala do médico que eu achei interessante. O que te ensinaram? Canjica faz bem? A canja de galinha faz bem? É a sua crença? Por quê? Porque eu não posso comer chocolate, tomar café, comer coisas que pode interferir Tomar no refrigerante. refrigerante. E assim, talvez tenha alguma coisa que faça sentido cientificamente comprovado, né? Mas ele me trouxe essa fala bem assim, o que você acredita? Mas Não sabe o que vamos que é ser isso? extremistas, né? Não, mas sabe o que é isso? Gente, quem não sabe o que é, pesquisa e comenta embaixo, tá? Efeito placebo. Explica Ponto. agora. Pesquisa e comenta embaixo. Gente, pesquisa e comenta embaixo. Eu quero que você fale pra mim. Sim. Não, mas é justamente... Então, assim, pra encerrar, é justamente essa questão. Você acredita... Agora caiu a ficha. Caiu? Já entendi tudo. A canja. Sim, eu voei assim, fui lá e voltei. Tá, justamente né, que a gente tem que entender o que faz sentido pra você, o que foi passado. Porque não é simplesmente assim, ó, não faz sentido, realmente não resolve nada. Mas a tua mãe tá numa expectativa de fazer uma canja pra você. Sim. Não é? Tá querendo cuidar de você ali, fazendo essa comida toda. Gente, Sonhou por esse neto, sonhou por É o esse neto pensamento a vida positivo, toda. Não faz quer mal também, não. participar, Exato. né? O pai tá gente, esperando que é o único momento que ele vai ser visto pra comer a canja da Nossa, galinha. tem vozinha que nem sabe se Até a criança vai ter semana comendo canja, icterícia. ele fala bem assim, pelo amor de Deus, alguém arruma comida pra mim. Olha, só pra você ter noção, tem vozinhas que nem sabem se a criança vai precisar ou se vai ter icterícia, já sabe onde tem um pé de picão. Aham. E aí eu penso o Não é? seguinte, faz mal. Fazer uma canja, dar um banho de ervas,
Então, não é uma questão de ser radical, né? Porque não funciona, tá dizendo a medicina dizendo que não funciona, então não vou usar. Não, mas tem toda uma questão da família, né? Exato. Que é um cuidado, uma que a mãe tá lá torcendo, querendo cuidar da filha que gerou o filho, o netinho dela. E depois tem a história, ai, meu Tem neto quando história, nasceu, eu fiz... exatamente. Eu acho que é justamente isso, não ser radical, Isso. sabe? E não achar que tudo que serviu pra você vai servir pra mim. Aprendi com Exato. 13 anos o Cuidado que era muito picão. com isso. Que Olha aí. desespero. E eu falava, gente, onde que a gente acha isso? Não, você vai nas beiras da rua ali, aí você encontra que é. Picão. Cada um tem o seu sapato, né? Então a gente... Bem assim. a gente tem que tomar muito que às cuidado, vezes é porque muito fácil a gente pode julgar o prejudicar outro, alguém. né? Mas vai saber como a gente vai ser como vó, Rivânia. Ai, meu Deus do céu. Ai, você tá mais perto. Você tá mais perto, Elisama. Olha, eu antes eu falava isso, hoje eu não falo mais não. Porque eu tenho um menino de 13 anos que já tá pensando em namorar. Doido pra namorar. Mas o seu tá com quanto, Elisama? O meu vai fazer 20. 20. Meu Deus, Ela tá mais perto mesmo. Não Tá sei, mais eu- perto. Mas o meu tá não super dava focado isso, na não. faculdade. O meu tá Exatamente. super focado na Então, faculdade. É o que Ô, eles menino querem pra vida, estudioso. os planos que ele tem, a gente não sabe. Então, Ele tá super focado não, eu na espero que não faculdade. seja precoce, nem fora de hora. Se Deus quiser, mas assim... Vai vir eu na hora espero certa. chegar esse dia de ser a vovó. Ai, meu Deus. Então, né? É isso aí, gente. Obrigada, tá bom? Ai, Muito a gente bom que esse agradece, papo, né, Gi? Quando a gente pode Só voltar de tenho a novo? agradecer. Pode voltar. Manda mais Vamos profissional marcar. que a gente vai marcar. Bom, já gostei, já. Falou, é o primeiro, você vai ver como que vai ser. Ah, e Eu o falei, próximo nós amei. vamos trazer. Eu falei pra você. Não, é falei. difícil, Ela gente. tava toda apreensiva. Eu falei, você vai ver, vai ser bom. Aí aquele dia eu não ia poder vir. Eu falei, as meninas são legais, pode ir, vai ser top. Nós somos vamos legais trazer- mesmo. Agora nós Aham. vamos trazer o Dr. Evaldo. Sim, Nós vamos bom. trazer ele. já quero. O Fih, assunto agora- vai render. Agora a gente pode colocar qualquer coisa aqui pra gente se ocupar, porque Vai dar. vai dar 2 podcasts. Ele Opa. gosta. E o conhecimento que ele tem. meu Nossa, ele Deus dá do céu. uma aula, assim, uma lição de... Doutor Evaldo. Evaldo Gênero. Está convidado, olha, publicamente. Tá? Vai ser um Convidado prazer não, receber. convocado. Convocado. Ó, grava pra gente levar pra ele. Grava. Olha lá, agora o nosso ajudante aqui. Convite. Nosso próximo podcast vai ser com o Dr. Evaldo Gênero. Super convocado. Não é nem convidado, né, menina? Será Sim. um prazer Convocado. receber o senhor aqui com a gente. Sim.